entrevistado, está tendo até um documentário bem interessante agora, chama-se A Propaganda do Estado Islâmico, chama o documentário. Quando eles são entrevistados, eles falam que faz aquilo por fé. E a fé dele é tantas que eles amarram as bombas na cintura e eles invadem onde eles querem invadir, já sabendo que vai morrer. É claro, ele está com a bomba na cintura, ele vai bater com o carro em algum lugar e vai explodir e vai morrer. Mas tem todo um ritual antes de fazer isso. Eles se abraçam, eles se beijam, eles falam em nome de Alá, vai lá, né? Alá acima de tudo, Alá vai estar com você. Esquece o resto, porque nós fazemos tudo isso por Alá. Olha a fé desses homens quando agem dessa forma. Cabe reflexão. Eu não vou dizer aqui que está certo ou está errado, não. Vocês vão pensar. Mas cabe reflexão, porque Jesus, ao contrário disso, ele pregou paz, ele pregou amor, ele não pregou morte. Tem relatos até de que quando Jesus se deparava com oferendas de animais, ele se irritava, porque ele entendia que não precisava aquilo. Sacrificar animais para oferecer a Deus. E hoje as pessoas se sacrificam em nome de Deus, de Alá e tudo mais. E mata pessoas, o que aconteceu na França, aconteceu esses dias na Califórnia de novo, que não foi assumido pelo Estado Islâmico, mas foram pessoas que são simpáticas ao pensamento deles. Olha tudo que está acontecendo no mundo em nome da fé. Isso é em nome da fé. Por isso que a fé precisa ser raciocinada. Eu tirar a vida do meu próximo me aproxima de Deus, de alguma forma? Qual o sentido de eu explodir um carro e matar 10 mil pessoas? No metrô, no trem? Não. Qual o sentido? Onde nas Escrituras ou na fala de Jesus, que foi registrada pelos discípulos e propagada para o resto do mundo, diz que matar em nome de Deus era a solução de alguma coisa? Então a fé precisa ser raciocinada. E segundo Emmanuel, Emmanuel fala que ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas a afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Olha que coisa legal, Tem que ter razão na fé, não pode ser só emoção. Não pode ser só na hora do desespero, eu tenho fé. Quando tudo parece perdido, aí a fé sobressai em mim, porque eu entendo que a única saída é Deus e não resta mais nada. A fé é todo dia. E quando a gente perde a fé, quando a gente deixa de acreditar em Deus e começa a questionar a existência, a criação e tudo mais, por que isso acontece? Quantas pessoas hoje em dia têm síndrome do pânico, depressão, angústia, medo e tantas outras síndromes, que hoje em dia tem uma lista grande de síndromes de transtorno de personalidade, que a pessoa às vezes não sai da cama, não sai de casa, não consegue se relacionar com as pessoas. O que significa isso? Sabe que isso tem a ver com fé? Se essa pessoa tivesse fé em algo que é superior a ela e que mantém contato com a espiritualidade, seria mais fácil passar por tudo isso? Porque nenhum de nós está livre, de cair no estado desse, de angústia, de depressão. A gente tem momentos disso. Todos nós temos. Nem todo dia a gente está bem, feliz, emanando coisa boa. Tem dia que a gente emana também coisinha que não é tão boa. Porque nós somos de carne, ainda estamos aqui na matéria, num planeta de expiação, ainda não é um lugar. A casa do Pai tem várias moradas, não é ainda a morada. Nós já não estamos ainda num castelo encantado, a gente está numa casinha modesta, tentando reformar essa casa e torná-la melhor. Eu sempre gosto de trazer também a palavra dos discípulos, e um pouco da Bíblia. Então Tiago,
Ele fala muito mais coisa que isso, que vai do versículo 14 ao 26. Mas duas frases, dois pensamentos que eu tirei de lá que eu acho bem legal. Quando ele fala, a fé sem obras é de nenhum proveito. Olha que coisa interessante isso, né? Ah, eu tenho fé, mas o que você faz? O que você tem feito por você? Nada, então sua fé não adianta, né? Eu estou desempregado, mas eu tenho fé que eu vou conseguir, mas eu não estou procurando emprego. Então, a sua fé, ela é inútil, ela é improdutiva, ela é infértil, né? Meus irmãos, qual o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Nenhum. Eu sempre gosto tem uma frase na Bíblia, um provérbio que é maravilhoso, é poético, mas precisa ser interpretado. Olha a questão de fé. Entrega seu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. É frase de caminhão, é frase de porta de igreja, é frase que as pessoas põem no quadro e põem na sala. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Tudo mesmo, você precisa fazer a tua parte. É lindo esse provérbio, é lindo. Mas a interpretação dele, se não for à luz da fé raciocinada, pode levar a pessoa, né, a ficar na inércia. Eu já entreguei meu caminho a Deus, está na mão dele. Mas e você? Né? O quanto você tem feito? E quanta gente ouve dizendo isso, né? Não, mas Deus vai abrir uma porta para mim. E você está abrindo alguma porta para você? Muitas vezes está fechando. Deus abrindo e você fechando. Então, a fé raciocinada, ela proporciona isso, reflexão. A gente lê isso, estudar, vir na casa espírita, ouvir o pastor, o padre, seja lá quem for, mas refletir sobre aquilo que está ouvindo. Porque até os homens que falam, que comunicam, que escrevem livro, e que tem o dom da palavra, e que nos ensina muita coisa legal, tem animismo naquilo que ele escreve. O que significa isso? Alguém lembra o que é animismo? Tem coisa dele. Tem influência, né? A pessoa, quando ela escreve, quando ela diz alguma coisa, tem dela ali, né? E será que o que vem dela também é sagrado? Então a gente precisa avaliar, precisa refletir. Porque o único prefeito que teve até hoje, né, que a gente conheceu, que esteve aqui, foi Jesus. Né? Tantos outros queridos que passaram, né? Mas perfeito que a gente tem como referência foi o nosso irmão Jesus. A fé sem obras é morta. Olha que coisa também interessante, né? Fé sem obras é morta. Mas alguém dirá, tu tens fé, eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, eu com as obras te mostrarei minha fé. Olha que coisa interessante isso, hein? Eu tenho fé, mas não tenho nada para mostrar. Não construiu nada na vida. É infértil. É terra que não nasce nada. Aí o outro fala, mas deixa eu te mostrar a minha fé, vem cá. Olha aqui tudo que eu já fiz. A família que eu constituí, né, a vida que eu tenho, o legado que eu tenho deixado, a minha missão de vida que eu entendi qual é, e estou fazendo alguma coisa pela humanidade, pelas pessoas e tal. Porque aquele que tem fé e fica só dentro de casa olhando para o céu dizendo, eu tenho fé que as coisas vão melhorar, mas não sai para fazer alguma coisa, nem por ele, nem pela família, nem pelo próximo, ele tem a fé morta, porque é uma fé sem obra. Muitas vezes, essas pessoas que têm a fé morta, elas estão muito preocupadas com o que o outro está, a obra do outro, a obra do vizinho, como que o vizinho consegue isso? Poxa, né? Nossa, o cara tem um trabalho simples, nossa, o cara já tem a cozinha, já tem o carrinho, poxa, como que ele consegue isso, né? A gente ouve muito isso, né? Não é? Às vezes fala assim, mas ele é síndico, vai ver que está roubando dinheiro do condomínio. Sempre é isso, né? Não é assim? Ele tem sorte, ele tem carro, ele tem bom emprego. Nada que eu faço dá certo. Isso, exatamente. Deus não é bom para mim não, é só para ele. Mas aí você começa a analisar, aí vem a reflexão, né? Aí vem a fé raciocinada. Muitas das pessoas que dizem isso, você vai analisar, você vai conversar com essa pessoa, ela não construiu, ela não fez os degraus, né? Um passo a passo, né? Do átomo ao anjo e tal. Ela não construiu um ambiente favorável. Isso significa muita coisa, estudar, trabalhar, se esforçar. Eu quero emprego, mas tem que ser perto de casa e ganhar muito.
Se for longe para ganhar mais ou menos, eu não quero. Ah, também não quer ganhar salário mínimo. E a pessoa não pensa que esse longe para ganhar pouco é o que vai virar depois o muito e tudo mais, né? E nem levantar cedo também, tá certo? Hoje em dia, nos RHs, eu sou formado em RH, eu trabalho com gestão de pessoas e tudo mais. A gente ouve muito falar de desemprego, não é isso? Desemprego, desemprego, desemprego. Você não consegue contratar pessoas. O que a mídia fala de desemprego não é coerente com o que acontece na prática. Os RHs não conseguem contratar. Porque de cada 20 que você chama, só 3, 4 tem qualificação. Dos 3, 4, um não quer porque o salário, um gostou do salário, o outro não quer porque é longe, o outro não quer e sobra um. E às vezes um que sobra não é nem o que você queria, mas é o que sobrou, então. E precisa. Então, olha só, é a pessoa que tem fé, mas não trabalhou. Né? Não estudou, não se preparou, né? Não lutou, não abriu mão. Porque a vida é feita de escolhas, né? Às vezes tem que abrir mão de algumas coisas para ter outras. Enquanto alguns estão lá estudando dia e noite sem parar, outros estão no barzinho tomando cerveja e não está pensando no estudo. Mas lá na frente tem a consequência, né? A gente colhe o que planta. Então, aí, olha que interessante ali embaixo. Diante do necessitado, a nossa fé sem obras é morta. Olha aqui, então, eu tenho fé, mas quando eu cruzo com alguém necessitado pelo caminho, eu finjo que não vejo, porque não é comigo. É a fé morta. Agora a gente vai mudar o tema um pouquinho, né? Vou caminhar para outra linha de pensamento. Então a gente falou de fé até agora, e vamos falar agora de pensamento livre, né? Porque eu acho que tem muita relação uma coisa com a outra. E essa questão de pensamento livre é muito séria, né? Muito séria. Isso a gente estuda isso na psicologia, na faculdade, a gente tem falado bastante. Por quê? As pessoas hoje em dia não conseguem tomar decisões por si próprias. As decisões geralmente são tomadas porque todo mundo acha que é assim. Então, por que se faz assim? Não sei, mas todo mundo está falando que é assim. Agora se fala no impeachment da Dilma. Vou dar só um exemplo, aqui não é política não, tá? Estou sendo imparcial. Ah, tem que tirar a Dilma do poder. Aí você pergunta para as pessoas, o que significa o impeachment? O que pode tirar a presidente do poder? É legal tirar ela ou não é? Ah, não sei. Então por que você acha que ela tem que sair? Ah, porque todo mundo está falando. E tem outros exemplos que a gente pode dar aqui na sala. Pessoas que pensam coletivamente. Ela pensa o que todo mundo pensa. Na psicologia tem uma coisa que chama histeria coletiva. Estádio de futebol. O cara nunca cometeu um crime, ele é decente, ele é honesto, ele é do bem, ele vai na igreja todo domingo, põe a moedinha lá, ele faz a parte dele, ele paga os seus impostos, é uma pessoa do bem. Mas ele está no estádio de futebol e começa uma briga aqui do lado, e quando ele vê, ele está na mesma energia daqueles que estão brigando, e ele quer brigar também. Olha que coisa interessante.